Sabe aquele sujeito que roda por tudo que é empresa, por tudo que é montadora, importadora, tem um profundo conhecimento, atua em todas as áreas da indústria automobilística, marketing, produto, carro, caminhão, carros transformados. E depois de 40 anos de experiência, ele está usando o seu conhecimento para atender empresas e empresários, prestando consultoria. Flávio Padovan, é um prazer receber você aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Seja bem-vindo. Joel, o prazer é meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer bater esse papo aqui com você sobre a indústria automotiva. Beleza, vamos lá então. Antes de iniciar a entrevista, eu queria convidar você a fazer a inscrição no nosso canal, para você ter a oportunidade de ouvir a palavra dos grandes empresários e grandes executivos do setor automotivo no Brasil. Bom, antes de mais nada, eu vou resumir aqui, vou tentar resumir o currículo dele. Olha aqui, ele foi CEO da Jaguar Land Rover para a América Latina e Caribe, vice-presidente da Volkswagen do Brasil, presidente da ABIF, Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos, ocupou cargos de alta gestão, é CEO de marcas e operações regionais de várias empresas, trabalhou com indústria e comércio, foi responsável pelo lançamento de marcas premium, atuando no posicionamento das marcas como Jaguar, Land Rover e Subaru. E mais recentemente foi CEO da Revo, o Revo, é uma empresa de transformação de veículos, né? E hoje trabalha com consultoria, né? O que aconteceu? Você resolveu ganhar dinheiro, é isso? Não, na verdade, tem momentos na vida. Eu já tinha feito um período de consultoria antes da Revo. Depois do meu trabalho depois de tudo isso que você comentou aí, E mais alguma coisa? E mais alguma coisa, de 2016 até 2022, eu prestei consultoria para várias empresas, né, que estão aí hoje, já no mercado, consultoria na parte estratégica, implantação de viabilidade de lançamento de marcas, de produtos, etc. Depois eu aceitei o convite da Mitsubishi, fiquei um tempo lá fazendo consultoria para eles, e mais recentemente com a Revo, fiquei lá quase 2 anos também como CEO. E agora eu volto para a consultoria, né? Que é uma forma também de eu devolver, Joel, para o mercado tudo que eu acumulei de experiência e de conhecimento. Então, estou me reconectando aí com o mercado, oferecendo o meu serviço de consultoria, e também faço mentoria, né, para quem se interessar em trabalhar nesse sentido de aperfeiçoamento. O carro, o veículo automotor, ele nasceu na sua vida desde criança? Ou será aquele molequinho que sonhava com isso? Ou a indústria automobilística veio por acaso? Como é que foi? É uma história interessante, porque o meu avô era mecânico, né? O meu avô tinha uma oficina mecânica e eu cresci dentro da oficina dele. Então, tudo que eu aprendi de carro foi com o meu avô. Então já está no sangue. Então já estava no sangue. Então, quando eu comecei, eu sempre persegui isso, né? A minha primeira visita a uma fábrica foi na Ford, porque eu tinha um vizinho que trabalhava na Ford. Eu falei para ele, eu era moleque, eu falei assim, eu tenho um sonho de conhecer uma fábrica. E ele me levou lá conhecer a fábrica do Ipiranga, na Ford. Então eu fiquei fascinado com aquilo. E isso nunca saiu da minha cabeça, até que houve oportunidade e eu comecei na própria Ford, né? O meu primeiro trabalho como ajudante do carimbador. Em 40 anos você, claro, viveu tudo, né, que a indústria nesses anos realizou no Brasil. Me diga, qual foi a mudança mais radical, mais importante que você viu nesse período? Olha, várias, né? Acho que não tem uma mudança, foram várias mudanças, vários ciclos, né? Vamos dizer, dessa indústria, né? O primeiro ciclo revolucionário foi dos japoneses, né? Quando os japoneses entraram forte nos Estados Unidos, começaram a invadir outros mercados com carros de qualidade, né? E competindo de igual para igual com as principais marcas até então que dominavam o mercado. Depois veio a onda dos coreanos, né, que estão aí muito fortes hoje também, e agora os chineses. Então, são várias mudanças, vários ciclos
que com grandes transformações no próprio produto e em tudo que orbita em torno do produto. Eu me lembro que quando chegaram os japoneses, houve uma grande resistência, né? Aliás, com todo o pioneirismo é cruel, né? As pessoas resistem. Demorou para o japonês conquistar o mercado. O coreano foi um pouco mais curto. Agora, os chineses, em 2, 3 anos, existia um grande preconceito e hoje já parece que acabou esse preconceito, não, do carro chinês? Sim. E hoje tudo acontece com uma velocidade muito grande, né? A gente tem que também refletir sobre isso. Quando os japoneses começaram, demorou para eles aprenderem, né? Aperfeiçoar o produto. Eu me lembro que naquela época o produto japonês era visto como um produto feio e, né, de má qualidade. Eles foram provando que isso não era verdade. Agora é impressionante hoje a velocidade com que as coisas acontecem, agora com inteligência artificial. Um desenvolvimento de um produto, desde do nascimento da concepção até a produção de um piloto, sempre levou 4 anos, agora já estão fazendo em 2 anos. Os chineses aperfeiçoaram isso. E agora os chineses, com a inteligência artificial, estão fazendo em 12 meses. Um desenvolvimento de um carro. Desde o projeto Desde até o projeto. Então, assim, é uma mudança muito grande, muito grande. E o carro hoje já não é simplesmente um carro, ou só um carro. Ele é muito mais que um carro. O carro hoje, com toda a tecnologia, com tudo que ele pode oferecer, ele é muito mais que um veículo de mobilidade, né? Dentro do carro você tem informação. Hoje na China tem carro até que você faz a análise clínica dentro do carro, né? É impressionante o que a tecnologia trouxe, né, para serviço da mobilidade. Você está falando isso, estou pensando assim, com um paralelo com o celular, né? O celular nasceu para você falar ao telefone. E hoje é um instrumento da sua vida. É muito. O carro está transformando nisso também, né? Exatamente isso. É a tecnologia, né? Os chineses souberam aproveitar muito bem isso, né? Você pega hoje a BYD, a BYD começou com um fabricante de baterias, né? Então os chineses entenderam que também uma maneira mais curta de eles dominarem o mercado era através do carro elétrico. E foi assim que eles conseguiram, né, o que estão conseguindo hoje aí. Grande feito aí, com marcas muito icônicas, com bons produtos e uma tecnologia avançadíssima. Você trabalhou bastante com marcas premium, né? A operação de marcas de luxo é bem diferente de um carro de linha, um carro de grande volume? É muito diferente, né? Porque o cliente, começa pelo cliente. O cliente é diferente. O que ele busca, o que ele espera, né, de um carro de luxo é muito diferente de um carro popular ou um carro médio, né? Então você tem que saber lidar com isso, né? E a indústria de carro premium, assim, você tem as empresas que hoje produzem desde um carro popular até um carro premium. Hoje você tem grandes grupos que têm várias marcas, né? E tem marcas premium também dentro do seu portfólio. Então por isso que as empresas têm seus experts, né? Em cada área, em cada negócio, em cada braço de negócio. Agora, o Brasil ele tem um mercado importante de carro de luxo, né? A gente vê essas empresas, embora trabalhando com nicho de mercado, com pequeno volume, tem um mercado importante, né? Tem um consumidor forte. Tem, mas ainda é muito pequeno o mercado de luxo no Brasil. Se você comparar com outros mercados mais avançados, a participação dos veículos de luxo no Brasil ainda tem muita oportunidade de crescer, né? Muita oportunidade de crescer. O Brasil tem uma característica que são a estrutura de impostos, né, o custo do Brasil, que acaba elevando muito o preço desses carros para o mercado. Onde você acha que o Brasil perde em relação à competitividade sobre os outros mercados mundiais, né? Enfim, onde você vê como o que tem de erro no mercado brasileiro, na indústria como tal, e que poderia ser melhorado? Não fazendo uma revolução, mas que é possível administrar e melhorar. Hoje, né, se você vê hoje com o mercado brasileiro com um pouco mais de 2 milhões de carros aí no mercado, nós já tivemos quase 4 milhões. Hoje, quantas marcas tem no mercado? 40, 50, né? Competindo no mercado. Então hoje a complexidade é muito grande, né? E principalmente com a chegada dos chineses.
Eu estive no Salão do Automóvel, esse último Salão do Automóvel, e lá a gente pode ver. Tivemos a ausência de algumas montadoras tradicionais, mas eu gostei do que eu vi no salão, porque eu acho que foi um avanço. Ele está mais democrático, porque hoje a estrela do salão foram os produtos e não mais os estandes suntuosos que tinham no passado. Isso melhorou muito, porque quem vai no salão quer ver produto, ele quer ver inovação, ele quer ver o avanço. E nesse salão ele pôde ver isso, sem aqueles estandes que você entrava e não saía mais, né? Aquela coisa, né, do passado. Está mais dinâmico. Né? Mais dinâmico. E o que deu para ver também no Salão do Automóvel é o que vai acontecer no mercado. Né? E as empresas que entenderam, né, e se juntaram com empresas chinesas, essas estão na frente. Aquelas que não entenderam ainda vão sofrer mais. Né? Você tem exemplos aí de empresas que se associaram ou com acordos, ou com sociedade mesmo, com equity, a empresas chinesas, né? Porque entenderam que esse é o futuro. E o futuro vai ser esse. E, né, é irreversível isso. É curioso, né? Porque no início, há 2 anos atrás, as montadoras brasileiras, as montadoras que estão no Brasil, reclamavam muito de que diziam que os chineses estavam comprando o mercado, ou seja, vendendo a preços competitivos aí para comprar o mercado, para entrar no mercado. E eles hoje não estão comprando o mercado, estão comprando as próprias montadoras, né? Você vê as associações aí de montadoras ocidentais com chinesas para atuar no Brasil, né? Exato, mas é isso que eu estou dizendo. É inegável o avanço dos chineses, é inegável, né, o avanço em termos de qualidade e tecnologia. E as tradicionais que entenderam isso vão se dar bem. Você pega a Stellantis com a Leap Motors, você pega a própria Caoa aí, né, que fez negociações com a Renault com a Geely. A Renault com a Geely. Enfim, essas empresas entenderam, né, que esse é o futuro. E não tem como correr disso. E você acha que esse é o caminho, então? Eu acho que esse é o caminho. É o caminho. Não tem volta, eu acho. Inclusive porque tem uma consultoria que me deu um dado bastante interessante, que hoje 89% dos carros feitos no Brasil são a combustão. Sim. Combustão pura. Em 2030, ou seja, em 5 anos, serão 16%, ou seja, os carros serão ou elétricos ou híbridos, né? Eu tenho um pouco de ressalva a fazer dessas projeções, né? Porque a gente vem de projeções e projeções, mas a realidade mostra que não é bem assim. Há 10 anos atrás a gente achava que em 2025 combustão ia parar de produzir, né, no mundo, né? Você se lembra disso? É verdade. E isso não aconteceu porque também o mercado de petróleo é muito forte, tem aí grandes influências nesse negócio, né? Então, e outra, tem mercados que se adaptam melhor a um tipo de veículo, né? E você pega um carro hoje feito na China, com toda a tecnologia dele, você não usa 80% disso num país como o Brasil. É porque lá, eu vi uma palestra do Luiz Alberto Veiga, recentemente esteve na China. O Veiga foi um designer, chefe designer da Volkswagen, um cara que muito atualizado em produto. Ele dizia que ele veio da China agora e falou assim, cara, a tecnologia dos produtos chineses que são feitos na China e usados na China, você não usa aqui, porque cada marca lá tem 20 satélites só para ela, só para a marca. Então, quer dizer, é muito diferente do uso aqui no Brasil. E o Brasil tem todos os problemas de infraestrutura que a gente conhece. Então, assim, as próprias chinesas que vieram com grande ímpeto para cá no começo, com a própria BYD que veio achando que ia fazer 100% de elétrico, voltou atrás e começou a produzir os híbridos, né? Então, a realidade é um pouco diferente das projeções futuristas aí. Mas vocês, consultores, que são os responsáveis por essas projeções que nem sempre dão certo. Tem consultoria e consultoria, né? Você trabalhou com veículos transformados, né? Eu acho curioso uma coisa, Padovan. Um mercado como o do Brasil, que tem mais de 1000 opções de modelos entre carros, fora caminhão e picape incluída. Com tantas opções... para que ainda precisa ter um segmento que transforma carros? Eu me lembro que os primeiros carros transformados que eu vi
foram lá nos anos 1980, não é? Com a Sulan e a SR, né? Que transformavam picapes em SUV, né? Eles inventaram o SUV, na verdade, cabine dupla. Naquela época o mercado era fechado, né? Então. Você não tinha importação. E aí foi uma necessidade do mercado. Por exemplo, você tinha Ford e GM, que produziam as picapes no Brasil, não tinha cabine dupla naquela época. Né? E aí entrou a SR, a Sulan, entraram outras empresas em geral, entraram fazendo a cabine dupla. Eu me lembro que naquela época eu era gerente de produto da Ford, lidando com picape. E nós desenvolvemos naquela época uma special order, um pedido especial de uma picape que saía da fábrica preparada para ser transformada lá fora em cabine dupla. A gente chamava de pretinha, porque ela saía em prime. Ela não saía pintada, ela saía em prime, sem a caçamba, né? E já preparada para chegar lá no transformador e fazer a transformação. Porque o volume não compensava, muitas vezes você tinha a diversidade de opções e tudo isso que acarretaria na produção. Mas então, na época, havia restrição de importação, né? Exato. Então tinha sentido ter um mercado desse. E hoje ainda tem sentido? Que tipo de transformação que se realiza? Porque é interessante, a tua pergunta é muito interessante. Por quê? Porque são coisas que, se você fizer dentro da montadora, não tem condição de fazer. Você tem que parar a linha, porque é uma operação quase que manual, né? Então você, por exemplo, você coloca uma cela dentro de um carro de polícia. Vamos pegar um carro de polícia. Essas transformadoras também produzem a parte de sinalização de emergência. Então instala a sinalização de emergência, fabrica uma cela, que é uma célula que se é instalada dentro do porta-mala de um carro para virar uma célula para você transportar preso. A montadora não vai fazer isso, é muito difícil fazer isso. Aí você faz toda a parte de grafismo, que é uma coisa muito dedicada também. E muitas vezes são volumes pequenos que não compensa para a montadora fazer. Então, por isso que cresceu esse mercado de transformação. Agora vamos falar de carro elétrico, né? A revolução que a gente vive no Brasil e no mundo. Ele está chegando e mudando a cultura do consumidor, né? Mais do que tecnologia, trazendo evolução e inovação. Do ponto de vista de emissões, não de poluição total, porque a gente sabe que a produção do carro elétrico também tem um impacto importante do meio ambiente, mas do ponto de vista de emissões, não seria a melhor alternativa? Sim, o que você falou aí no início também é verdade. E o Brasil é um país que os estudos mostram que do berço até a morte do carro, né? Se você comparar um carro elétrico com um carro híbrido com etanol, é a mesma coisa. Em termos de impacto ambiental? Em termos de impacto ambiental é a mesma coisa, praticamente igual. E outra, né? O Brasil, com a extensão territorial que tem, precisaria de uma infraestrutura que vai ter um dia, vai melhorar, mas vai demorar um pouco para você ter a confiança do consumidor que você vai pegar um carro elétrico aqui e vai poder viajar sem ter um problema de abastecimento. E outra coisa, o carro elétrico ainda é caro. Então ele está acima da posse do consumidor médio brasileiro. Então tem algumas barreiras aí para o carro elétrico se consolidar como volume. Vai ter a sua aplicação sempre, muito mais, eu acredito muito que no uso urbano o carro elétrico vai funcionar melhor, vai crescer muito a participação, vans elétricas, precisa ainda de uma adaptação da questão de custo e preço, mas se você comparar o custo operacional, ele vai funcionar bem o elétrico ao longo do tempo, aí, quando os custos se acomodarem. Não, você falou que o carro elétrico é caro, mas várias marcas japonesas estão trazendo carros elétricos de entrada com preços bastante competitivos em relação ao carro a combustão feito no Brasil. E competitivo é quanto? R$100 mil? Então, é caro. Bom, é caro. Até R$100 mil é caro. Até o carro a combustão de 70 é caro para o consumidor brasileiro. Mas eu digo, é um preço bastante competitivo. Sim, avançou muito, o custo diminuiu muito, mas ainda é caro. Me diga uma coisa, a indústria, ela resiste muito à entrada do carro elétrico, a indústria brasileira. Isso se dá essa resistência aí, é um questionamento em relação à tecnologia ou é uma postura
estritamente comercial. Por isso que eu digo, quem entendeu, né, que o caminho é diferente, já se colocou, né, com associações com empresas chinesas que fabricam o carro elétrico. Então, como eu falei, eu acho que eu não tenho dúvida, né, que o caminho é esse. O caminho é esse e vai ser percorrido. Agora, vai demorar um pouco mais para o carro elétrico ser um carro de grande volume? Mas vai acontecer ao longo do tempo, eu não tenho dúvida disso. Agora, as montadoras tradicionais que entenderam isso vão mais rapidamente absorver essa tecnologia, né, com mais rapidez, e vão se consolidar melhor, porque vão ter as opções, o leque de opções, né, para oferecer para o mercado. Um carro combustão, um carro híbrido, com a tecnologia que está avançando muito, e o próprio carro elétrico. Acho que vai acontecer de tudo isso. As marcas estrangeiras, principalmente as chinesas, estão chegando no Brasil de duas formas, com duas vertentes. Uma é parceria local, a outra é operação própria, construção de fábrica, né? Pelo menos a médio prazo. Qual é a melhor alternativa que você vê para esse tipo de investimento no Brasil? Olha, eu acho que um grande desafio de qualquer marca é a parte de distribuição, né? A rede de distribuição é um investimento grande e que é necessário. Muito se falou no passado aí recente sobre vender pela internet, que não precisaria mais de concessionário. Isso é tudo balela, né? Não vingou. Não vingou e não vai vingar, né? Porque você vai precisar do concessionário, do showroom, do atendimento, né, da oficina e tudo isso. Então, isso não vai poder fugir disso. E é um grande investimento, né? E as marcas que estão se estabelecendo aí recentemente, se eu falar da GWM, BYD, são marcas que avançaram muito, né, na negociação com concessionários e estão formando redes muito competitivas. Isso é muito importante hoje. E construir fábrica. Acho que é importante você estar no país, produzindo no país. Isso é muito importante para dar confiança também e ganhar escala e competitividade em custo e em preço, né? Mas qual a orientação você daria para o seu cliente chinês que quer vir para o Brasil? Depende, né? Depende. E hoje você tem também um outro bloco de chineses chegando em caminhões, que é outro desafio, completamente diferente. Mas depende muito da ambição da empresa, né, e do segmento que ela atua. Se você falar de uma BYD, a BYD não teria outro caminho senão construir uma fábrica ou fazer uma fábrica no Brasil. A própria GWM também, né? Agora, se você pegar uma fábrica de caminhões, por exemplo, ela tem que começar importando, passar por um SKD, por um CKD, até se consolidar, porque o mercado não é um mercado tão grande e é dominado por marcas aí milenares, né, que estão aí dominando o mercado. Então é um processo mais lento. Então digo, depende muito da empresa, da ambição que ela tem para o mercado brasileiro. Mas é possível você ter um desenho para cada tipo de estratégia. Quando você se refere a BYD e a GWM, que a melhor alternativa seria mesmo produzir no Brasil, é em função da expectativa dessas empresas de atuar em grande volume no mercado, é por isso? É isso, com certeza. Perfeito. Vamos ao bate-bola aqui. SUV ou sedã? SUV, com certeza. Importado ou nacional? Nacional. Opa. Elétrico, hoje ou daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Elétrico ou híbrido usando etanol? Híbrido usando etanol, com certeza. No Brasil. Um livro ou um podcast que você recomendaria para executivos automotivos? O podcast eu tenho certeza que é do Joel Leite. Obrigado. Um conselho para um empresário que vai lançar uma nova marca no Brasil? Procurar um consultor experiente que possa ajudá-lo a encurtar caminho e fazer um melhor negócio. Eu recomendo o Flávio Padovan. Para onde caminha a mobilidade? Olha, a mobilidade ela está se expandindo muito, né? Os meios de transporte, a capilaridade, né? E muito se fala em vários modais de transporte, né? Que é um processo
complexo que depende muito de logística, né? A logística é o principal elemento nesse negócio. Agora, a mobilidade caminha com a tecnologia ao lado, né? Sem tecnologia, dificilmente a gente avançaria e chegaria onde nós estamos hoje. Mas a tecnologia vai ajudar muito mais ainda a melhorar a mobilidade. Mas você acha que o veículo automotor, o carro, o automóvel, mesmo considerando as novas fontes de energia, elétrico e daí por diante, você acha que ele vai continuar dominando ou os veículos leves, bicicleta, patinete, triciclo, vão ganhar mais espaço nas cidades? Que vão ganhar mais espaço, a interligação dos vários modais, né? O transporte individual, juntamente com o transporte público, com bicicletas, patinetes, mas depende muito da cidade, depende muito do local onde você está falando. Pegar uma cidade como São Paulo é diferente de uma cidade do interior, né? Então, para cada cidade você tem que ter um modelo de mobilidade. E aí cabe à prefeitura, aos governos também trabalhar junto com os fabricantes, junto com as empresas, para definir uma política mais adequada para isso. Flávio, como você enxerga o futuro do setor no Brasil, considerando que em 2005 fechamos aí com um crescimento pífio, podemos considerar, bem abaixo da expectativa do setor. E daqui para frente, ninguém está acreditando num crescimento muito grande nos próximos anos. A pergunta objetiva é, quem que vai conquistar esse mercado com tantas montadoras novas chegando no Brasil? Vai roubar mercado de quem, já que o mercado não vai se expandir? Ou vai? O mercado vai andar de lado. Eu acho que o mercado é altamente dependente do desenvolvimento da economia, né, do país. E o país está sofrendo ainda, eu acredito que vai se desenvolver, mas está sofrendo e o mercado depende disso. Agora, a quantidade de marcas, né, que nós temos hoje, né, disputando esse mercado é muito grande. Então, é uma mudança enorme, né, que nós estamos passando, uma transformação enorme na parte de concorrência, de opções. E aí eu acho que o Brasil, o ano que vem, é um ano eleitoral, um ano que tem oportunidades por um lado, mas também outras barreiras por outro. Então nós precisamos ter um pouco de calma em relação a previsões. Eu não faria previsões muito otimistas para os próximos 2 anos. Mas qual a razão, Flávio? A economia não está tão ruim no Brasil, está havendo crescimento, nós estamos com um emprego garantido, um alto índice de emprego. E é lógico, os juros complicam um pouco. Então, né? Os juros são uma barreira enorme para o mercado. É o principal problema. É o principal problema hoje, é o juro. Então, o principal problema, o juro é alto, 15%, é alto, porque na ponta é muito mais que isso. Mas a grande pergunta é quando é que ele vai começar a cair? Né? E para que patamar a gente vai ter? Essa é uma grande barreira que nós temos hoje, que são os juros. Me diga uma coisa, para que serve uma consultoria? No que exatamente ela pode ajudar as empresas? Né? Quando você era executivo de montadora, você tinha uma consultoria? Eu tinha várias consultorias. Eu sempre usei muito consultoria, né, para balizar decisões, né? Porque em decisões importantes você tem que ter muito nível de segurança alto de que você está correndo o menor risco possível, né? Então tem vários tipos de consultoria que eu acho super válido. Por exemplo, se você pega uma empresa que está vindo para o mercado, está querendo entrar no mercado, né, onde ela não conhece, né, acho super válido ela pegar uma consultoria para poder debater com pessoas experientes, né, que possam ajudar na discussão de um determinado tema, qual o melhor caminho a adotar. Porque os consultores têm conhecimento e têm experiência suficiente para dizer, olha, você está pensando nesse assunto dessa maneira, mas olha por esse lado, olha por esse outro ângulo, né? Então, a sugestão, né, o aconselhamento, né, como diz a própria palavra do conselheiro ou do consultor, é muito importante, né? Eu tenho conversado muito com empresas que querem isso hoje e eles têm necessidade disso,
de trocar ideias. Por exemplo, devo começar um trabalho agora, é um trabalho misto de consultor com conselheiro, né? Então eu vou lá uma vez por semana, sento com o board da empresa e nós vamos discutir como é que está evoluindo a estratégia, né? Primeiro definir as metas, para onde vocês querem ir, e vamos discutir aqui o que a gente pode fazer diferente, o que a gente tem que evitar de cometer de erros. Então acho que a consultoria ela serve para isso. E a imagem de consultoria é às vezes muito pejorativa, porque muito se fala que o consultor ele pega todas as informações, faz um pacote e volta pro cliente, mas não é bem isso. Não é nada disso. Acho que o consultor certo para aquele tipo de demanda é muito importante também escolher o consultor certo. Flávio Padovan, depois de 40 anos de experiência aí na indústria automobilística, prestando seu serviço como consultor, eu agradeço muito sua participação aqui no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Muito obrigado pela presença e um grande abraço. Eu que agradeço, Joel, pela oportunidade de falar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu convido você a fazer sua inscrição no nosso canal. Assim você terá a oportunidade de conhecer a opinião de todos os grandes executivos e empresários do setor automotivo.